Eu vou compartilhar, então, a minha Enquanto o apresentação. Renan se prepara, eu gostaria de lembrar, né, que hoje é Dia dos Professores e esse é um dia muito importante para nós, né? E esse momento aqui é um momento importante, como diz o Paulo Freire, né? Ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho, a gente se educa em comunhão, mediado pelo mundo, e é nessa comunhão e nessa partilha aqui que a gente vai crescendo e vai aprendendo cada vez mais, né? O Renan vai iniciar a apresentação dele, Educação, Ciências e Educação Ambiental, Aquisição de Conhecimento, Pensamento Crítico e Mudança de Atitude, de autoria do Renan de Almeida Barbosa, Jefferson Rosa Soares e José Vicente Lima Robaina. Vocês estão me vendo e vendo na apresentação? Estão me ouvindo certinho? Eu estou vendo, sim. Bem, então eu posso iniciar? À vontade. Tudo bem, então. Bem, boa tarde a todos e a todas. Como a Carla já fez essa breve introdução, meu nome é Renan de Almeida Barbosa, juntamente com o Jefferson Rosa Soares e o meu orientador José Vicente Lima Robani. Então, eu vou apresentar o trabalho intitulado Educação em Ciências e Educação Ambiental, aquisição de conhecimento, pensamento crítico e mudança de atitude. Então, eu sou professor de Biologia, tenho mestrado em Educação em Ciências pela URGS e atualmente eu sou doutorando na mesma instituição pelo mesmo programa, assim como o meu colega Jefferson, que auxiliou nesse trabalho, e o professor José Vicente Robaina, meu orientador, é professor da URGS, vinculado ao Departamento de Ensino e Currículo da Faculdade de Educação, e professor permanente do programa de pós-graduação em Educação e Ciências da UFRGS. Bem, esse meu trabalho, então, ele está dentro da área temática questões metodológicas no ensino de ciências por investigação. Ele está dentro da categoria relato de pesquisa acadêmica. Então, o que eu vou apresentar hoje é parte da minha pesquisa de doutorado que está em andamento, e cuja temática ela é sintetizada por esse título que vocês estão vendo. Então, para tentar aproveitar o máximo de tempo, eu tenho a introdução aqui, eu vou falar brevemente, então, sobre esse contexto e o referencial teórico, que o contexto é, então, a questão da crise ambiental, da relação sociedade e natureza, e como os processos cognitivos que envolvem essa relação sociedade e natureza, elas perpassam tanto o campo científico, quanto o senso comum, quanto outras áreas, além dessas que eu me encaixo, que eu estou me enquadrando. Então, a minha pesquisa, esse resumo expandido, então, o relato que estou apresentando, ele consiste, então, na apresentação dos resultados da revisão de literatura com essa temática específica, e bem como o detalhamento da pesquisa, do desenho da pesquisa que eu estou executando. Então, nesse sentido, a educação em ciências, eu coloco ela como um mecanismo de contextualização desses conhecimentos científicos, bem como atitudes e valores ambientais que podem ser trabalhados a partir dessa interface da educação em ciências, que envolve temáticas ambientais em espaços escolares e não escolares. Então, para isso, além da abordagem investigativa, que é um pressuposto teórico-metodológico da minha pesquisa, e que vai guiar a intervenção didática que eu vou executar durante o doutorado, eu queria ressaltar que, devido à pandemia, eu estou acabei de passar o meu primeiro ano do doutorado, então, devido à pandemia, eu não consegui executar
eu não tenho os dados de intervenção didática, então o que eu vou apresentar o que foi submetido, né, para o evento, foi essa questão metodológica e teórica. E o que eu trago aqui é a utilização da escala dos dois principais valores ambientais. Em inglês, Two Major Environmental Values, por isso que a sigla é 2MAV, então 2MV, que criada por esses autores, Bogner e Wiseman, para medir fatores de primeira ordem, que são as atitudes, que vão predizer ou que podem predizer fatores de ordem superior, que são os valores. Então, esses dois, o que são esses principais valores? Primeiro, preservação e segundo, utilização. Preservação por quê? Porque são comportamentos, são atitudes pró-ambientais que vão refletir uma dimensão biocêntrica do indivíduo voltada para a conservação e proteção do meio ambiente, em contraste com um valor utilitarista, de utilização, que vai refletir uma dimensão antropocêntrica do indivíduo, baseado na utilização dos recursos naturais em prol de um desenvolvimento econômico e social. Então, com base nisso, além das atitudes ambientais e dos comportamentos ambientais, claro, a minha pesquisa é baseada pelo ensino de ciência por investigação, então eu vou usar essas duas temáticas para fundamentar a minha intervenção didática e para analisar os dados que serão coletados. Então, nesse momento, para esse evento, o que eu estou trazendo vai ser a apresentação dessa metodologia que está sendo desenhada, bem como os resultados da revisão de literatura realizada especificamente para esse enfoque, ou seja, a utilização da educação em ciências, a utilização da escala 2MEV na educação em ciências, no ensino de conhecimentos científicos. Então, a metodologia desse trabalho que foi submetido ao evento, ao segundo ENESE, ele baseou-se, então, na busca, na revisão de literatura nas bases de dados do portal de periódicos da CAPES, do Google Acadêmico e da Scopus, as duas primeiras bases nacionais, e a Scopus, uma base internacional. O período escolhido foi entre 2010 e 2019, e os descritores utilizados foram 2MEV e Educação em Ciências, os dois aplicados com algarismo, com o mecanismo booleano, então, para tentar encontrar trabalhos dentro da Educação em Ciências que utilizaram essa escala que eu mencionei. Esses dados, então, que eu coletei da busca na base de dados, eles foram tabelados e caracterizados com auxílio do Excel. E para a minha pesquisa de doutorado, que vai compreender, então, a intervenção didática de conhecimentos científicos relacionados a temáticas ambientais, surreados, pautados pelo ensino de ciências por investigação, os dados serão coletados por meio da aplicação dessa escala, e esses dados coletados serão analisados por meio de tratamentos estatísticos, especificamente a análise de variância, a nova, e que utilizará, então, variáveis dependentes e independentes, como, por exemplo, a mudança o ganho ou não do conhecimento científico após a participação nessa intervenção didática, bem como, por exemplo, outras variáveis sociodemográficas, como idade, contexto da escola em que será aplicada a intervenção didática, e, posteriormente, questões abertas e uma entrevista serão realizadas com alunos que serão escolhidos a partir de critérios definidos depois desses dados coletados com a escala. Então, para verificar para a gente tentar investigar exatamente, aprofundar como que o ensino de ciência por investigação afetou tanto a aquisição do conhecimento científico, como as atitudes ambientais, as atitudes e comportamentos ambientais e o pensamento crítico. Então, os resultados, então, da
Uma última questão metodológica, então, é que essas intervenções didáticas elas estão desenhadas com vão ser aplicadas em escolas de contexto rural e de contexto urbano, e a intervenção vai ser utilizada, então, vão ser definidos um grupo controle, ou seja, um grupo que não vai receber uma aula com os mesmos conceitos de uma maneira tradicional, de uma maneira cotidiana, e uma outra que vai receber, que vai passar por um ensino e aprendizagem com base no ensino por investigação. Então, os resultados. Encerrando, por gentileza. Okay. 2 minutos. Ok, obrigado. Os resultados, então, do portal da CAPES. Não encontramos nenhum trabalho com os descritores. No Google Acadêmico, encontramos uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, que utilizaram esse modelo, essa escala, para mensurar as atitudes ambientais, e na Scopus, apenas um artigo, no contexto, trabalhando com estudantes franceses. Então, a gente pode observar atitudes ambientais antropocêntricas e utilitaristas nas pesquisas brasileiras, e na pesquisa francesa, a gente viu que as atitudes estavam relacionadas com o interesse no processo de aprendizagem, então, na participação. Percebe-se, então, a predominância desses desafios na realidade brasileira, bem como a importância de se investigar esse objeto de pesquisa devido a essa realidade de atitudes ambientais antropocêntricas que podem ser trabalhadas a partir do enfoque investigativo de ensino-aprendizagem de conhecimentos científicos, para que a gente alcance uma mudança de atitude e uma mudança de comportamento. Então, só para finalizar, esse questionário ele é pouco, então, utilizado no contexto brasileiro, e é isso que eu tenho buscado trazer como inovação, como algo potencial para a área. E, além disso, a utilização do ensino por investigação como fundamentação para a intervenção didática em projetos de educação ambiental que trabalham conhecimentos científicos. Então, essas são as considerações finais. Claro que essa literatura ela foi específica, mas tem todo o referencial teórico sobre o ensino de ciência de investigação e as atitudes ambientais que também estão dentro que fazem parte da minha pesquisa de doutorado. Eu agradeço a CAPES pela bolsa concedida do período de doutorado, e atualmente eu me encontro na Alemanha com o financiamento do DAD para participar de um período sanduíche aqui na Universidade de Tübingen, onde eu vou fazer uma coleta de dados também, aplicando essa escala e utilizando o ensino por ciência por investigação. Eu agradeço a todos e a todas pela atenção, essas são as referências, e é isso, espero que a gente possa discutir. Eu me encontro à disposição, tenho meu contato no início da apresentação para quem puder, para quem quiser, quem tiver interesse em mais informações ou troca de ideias. Muito obrigado. Obrigada, Renan. Muito obrigada. Nós agora contaremos com a participação de Sabrina Soneghetti, trabalho de Sabrina, Marcos da Cunha Teixeira e Elisa Mitsuko Aoyama, pesquisando a história ambiental e aprendendo biologia para a criação de um teatro científico, uma proposta de abordagem investigativa. Está à disposição, Sabrina, na hora que você quiser começar. Quando faltarem 2 minutos, eu te aviso, tá? Tá. Minha tela tá aparecendo? Sim. Ué. Eu até liguei o celular também, porque o meu Wi-Fi aqui não tá muito bom. Agora eu tô vendo a minha apresentação. Agora foi. Ok. Posso seguir, então? Fica à vontade, eu vou, assim que você iniciar, eu inicio aqui. Tudo bem, obrigada, pode começar.
Então, boa tarde para todos, né? Meu nome é Sabrina Soneghetti. Eu sou mestranda em ensino de biologia pela UFES, orientada pela professora Elisa Mitsuko, que nos assiste aqui também, e apresento para vocês esse relato, né, que eu apresento aqui, é um recorte do nosso TCM, intitulado Pesquisando a História Ambiental e Aprendendo Biologia para a Criação de um Teatro Científico, uma proposta com abordagem investigativa. Esse relato ele tem como objetivo indicar possíveis aproximações entre o ensino por investigação e o teatro científico. E nós fizemos isso utilizando a história ambiental e os conteúdos de biologia com ela relacionados na construção e na narrativa dessa presente proposta. Quando a gente fala de ensino por investigação, a gente está num evento sobre ensino por investigação, então, de modo bem resumido, a gente pode dizer que ele se pauta no uso de estratégias que buscam envolver ativamente os estudantes na construção de suas próprias aprendizagens, por meio da geração de problemas, de questões, de hipóteses, né, e de estratégias onde a investigação é a condição-chave para resolver essas questões. O teatro científico, de modo também bem resumido, ele faz uso, né, ele também se chama de teatro de temática científica, e ele faz uso de conceitos e teorias científicas, transmite esses conceitos e teorias científicas através da arte. Ele faz isso explicitando não só o conceito puro, mas também o período histórico em que esse conceito foi proposto, as relações entre ciência e história que permeiam todo esse processo de construção. E a história ambiental, que é a nossa proposta, né, também de modo bem simples, é uma ciência híbrida de caráter interdisciplinar, né, porque ela se utiliza da biologia, da geografia, da história e etc. na construção de suas pesquisas. E ela é então, portanto, uma prática interdisciplinar que busca analisar as interações entre os sistemas sociais e naturais, considerando as consequências dessas interações ao longo do tempo. Bom, a nossa metodologia, né? O que nós fizemos, a parte apresentada aqui, é a produção do roteiro teatral pelos estudantes, que foi onde se utilizou a abordagem investigativa. O projeto, né, o trabalho em si foi muito maior. Esse trabalho ele foi executado com estudantes da segunda e terceira série do ensino médio, estudantes voluntários, porque era uma atividade extra-classe. Para sua realização, nós formamos um grupo de estudo de teatro sobre a história ambiental da cidade de Linhares, né? A proposta era estudar a história ambiental da região onde a escola está localizada, e nós realizamos encontros semanais para a produção desse roteiro, com duração aproximada de 2 horas cada. O ciclo investigativo utilizado, né, a abordagem investigativa utilizada, pautou-se no ciclo investigativo proposto por Perdache e outros autores em 2015, e a coleta de dados, né, do que é apresentado aqui no relato, baseou-se na observação participante. Falando do ciclo de Perdache, nós fizemos uma adaptação nesse ciclo, né? Então, é um ciclo, é dinâmico, as fases se interrelacionam, e o que nós fizemos, né, como a nossa pesquisa é basicamente exploratória, foi substituir a fase de geração de hipóteses pelo que nós chamamos de explicações provisórias, outros autores também chamam disso, e suprimindo, então, a geração de hipóteses. Nós não temos um teste de hipótese, então a gente suprime a fase de experimentação. Bom, o que nós temos de resultado, né? Para a produção do roteiro, nós utilizamos 3 encontros que contaram com a participação de 35 estudantes, né? Convém ressaltar que o nosso grupo ele começou menor, ele começou com 23 estudantes, e ao longo do processo de formação, de construção, tanto do teatro quanto dos ensaios e apresentação da peça, esse grupo ele foi crescendo. A primeira fase, né, a primeira fase do ciclo foi feita no primeiro encontro, que foi a orientação. Então, nós fizemos uma roda de conversa, todos os estudantes juntos, onde nós discutimos várias questões ambientais da cidade e onde esses estudantes foram apresentados a uma questão norteadora, que é que fatores foram responsáveis pela alteração da paisagem natural da nossa cidade. Nesse momento, os estudantes eles relataram, né, vários pontos que consideravam importantes da região em que vivem, e aí eu destaquei Rio Doce, porque é um rio muito conhecido
conhecido, né, mesmo para quem não é da região, e é muito conhecido por causa do desastre de Mariana, então quem não conhecia antes acabou sabendo dele depois. Falaram muito também de desmatamento, e nessas discussões, né, onde a participação dos estudantes foi ativa, eles fizeram a identificação de algumas situações problemas. Ainda no primeiro encontro, foi realizada também a fase de conceitualização. Agora em grupo, então não mais aquele grupo grande na roda de conversa, um grupo menor, onde esses estudantes definiram questões de pesquisa, então questões que eles pesquisariam ao longo dos próximos encontros e formularam explicações provisórias, tanto para a questão norteadora, quanto para essas questões que eles formularam. Então a gente não vai apresentar todas as questões aqui, mas eu trouxe algumas dessas, né, que parecem bem simplórias, mas que no resultado final da pesquisa dos estudantes não foi simples assim, para apresentar o que eles fizeram. Então, para a questão norteadora, por exemplo, a explicação provisória dos estudantes foi que era ação humana exclusivamente. Ao final das pesquisas, eles elencaram que ações humanas foram de fato as causadoras. E aqui a gente tem alguns exemplos de questões de pesquisa, porém também convém ressaltar que ao longo da pesquisa, cada resultado gerava novas questões de pesquisas. Então, era um ciclo que parecia não ter fim, o que é muito bom. Seguindo, né, no segundo ao sexto encontro, os estudantes iniciaram as etapas de investigação. Então, primeiro eles tinham uma questão norteadora, tinham explicação provisória, tinham outras questões de pesquisa e também suas explicações provisórias, mas eles precisavam encontrar as fontes, onde eles fariam essas pesquisas, né? Onde está a história ambiental para eles pesquisarem. Então, a gente procedeu com uma pesquisa mesmo no Google, utilizando essas palavras-chave e várias e várias buscas depois, nós chegamos a esses resultados, né? Na verdade, foi encaminhado para esses resultados. Os estudantes sabiam que eles deveriam encontrar textos que relatassem passagens reais, então passagens de um período anterior, né, dessa região. Dentro dessas pesquisas, foi feita a orientação para que eles buscassem em fontes confiáveis, em museus, arquivos públicos, bibliotecas digitais, né, nos sites dessas instituições, esses materiais. Eles encontraram primeiro o nome dos naturalistas que passaram pela região e, de posse desses nomes, encontrando os livros em PDF, o que facilita muito a busca pela própria região dentro desse livro, porque ele joga lá Linhares, ele joga Rio Doce, então ele encontra pelo menos a passagem da região que ele quer. E eles selecionaram esses 4 materiais, né, produzidos entre os anos de 1815 e 1888. Então, isso foi no segundo encontro. Do terceiro ao sexto encontro, eles procederam com a exploração desses materiais, a leitura desses materiais neles, selecionando dados, interpretando esses dados, discutindo entre si, comunicando esses resultados entre si, fazendo a reflexão disso e, de novo, né, então agora um trecho mesmo da obra de um desses autores aqui, para exemplificar que as elas iam muito além do que só retratar o que era a paisagem da região. Retratavam espécies viventes, doenças e etc. Com base em todas as leituras que eles fizeram até o sexto encontro, ok, estou quase acabando já. Obrigado. Que eles fizeram em todos esses encontros, no sétimo encontro, eles analisaram, eles reuniram todos os materiais, as respostas, compararam com as explicações provisórias e então chegaram a uma conclusão, né, ou a várias conclusões, já que eles tinham outras questões de pesquisa também. Buscando ampliar a comunicação dos resultados obtidos pelos estudantes, eles construíram um roteiro do 8º ao 13º encontro para ser apresentado para a comunidade escolar, então para a escola onde estudam. A construção desse roteiro fez uso da escrita criativa como modo de contar essa história, contar de modo lúdico, ficcional, mas trazendo a realidade. Todo o roteiro pautava-se nas questões norteadoras e nas questões de pesquisas que foram identificadas pelos estudantes depois, sempre estabelecendo uma relação de causa e consequência ao longo do tempo, ao longo do período retratado. O roteiro produzido pelos estudantes recebeu o nome de Memórias do Rio Doce, porque usava o rio como narrador da história para contar as passagens, né, contar o que aconteceu ao longo do período
conteúdo que os estudantes descreveram. Que considerações trazemos deste trabalho, né? Entendemos que este trabalho promoveu, de fato, o protagonismo dos estudantes na edificação de suas próprias aprendizagens e que a união do ensino por investigação com teatro científico, utilizando a história ambiental e os conteúdos de biologia, eles foram eficazes, né, quando consideramos o objetivo inicial da nossa proposta. É uma atividade com um potencial interdisciplinar muito grande, a gente não retratou isso aqui, mas houve uma característica interdisciplinar, uma relação com geografia, com história, com filosofia e etc., dentro do ambiente escolar, e foi uma atividade de ampla participação dos estudantes do grupo, né, do grupo de estudo e teatro. Nós atribuímos essa ampla participação, até porque o grupo cresceu, a 2 fatores, ao lúdico, porque mesmo que para o professor o objetivo maior fosse a aprendizagem, para os estudantes é como se o mais importante fosse o lúdico. A expectativa deles era pelo teatro, pelos personagens, por encenar e apresentar. E um outro ponto que consideramos importante para essa ampla participação foi o tema, que foi regional e local. Então, os estudantes moram nessa região, vivem, sabem dos problemas dela e às vezes são afetados por esses problemas, inclusive. Outro ponto a se considerar é que o uso desses registros dos viajantes naturalistas, essas obras, ele traz um material muito rico sobre várias regiões. Nós utilizamos uma, mas analisamos o material para várias outras localidades. Então, é um material que pode ser utilizado, né, adaptando para suas realidades locais, para outras regiões, e isso vai além. Aí eu acabei passando. Isso vai além do teatro. Podem ser utilizadas outras formas de apresentação, como vídeo, documentário, textos literários, sequências didáticas que façam uso de trechos dessas obras e assim por diante. E aí agora é um ponto a se considerar também, né, que é uma atividade muito longa, nós gastamos meses nessa atividade, então demanda um engajamento muito grande do discente, do aluno, mas também muito grande do professor que precisa entrar de corpo e alma nessa proposta. É isso, obrigada. Aí eu vou falar só mais uma coisinha antes de fechar. Depois eu vou colocar um link nos comentários que leva para o site onde a gente tem o roteiro e tem outros dados desse trabalho também, tá bom? Obrigada. Obrigada a você, Sabrina, parabéns pelo trabalho. E aí vem aí mais um rio, né? O rio de Rosane dos Santos Soares e Patrícia Domingos, a história de um rio, educação ambiental crítica no Rio Botas, para o aprendizado de biologia e meio ambiente no nível médio. Fica à vontade, Rosane, para iniciar. Rosane, seu som, por gentileza. Nós não estamos ouvindo, tá, Rosane? Pronto. Agora, ok. Né? Tá ok agora? Sim, agora tá ok. Boa tarde a todos. Meu nome é Rosane Soares e eu apresento a vocês o trabalho intitulado A História de um Rio, Educação Ambiental Crítica no Rio Botas para o aprendizado de meio ambiente e biologia no ensino médio, utilizando de recurso Diário Virtual ou Blog. Esse estudo é um recorte de um TCM de mestrado profissional, que é o Profbio da UERJ, orientado pela professora Patrícia Domingos. Para desenvolver esse estudo, nós utilizamos a orientação teórico-metodológica da educação ambiental crítica, por acreditar e compreender se necessário diferenciar uma ação educativa que promova a reflexão, inserindo conceitos como política, cidadania e transformação social. Para isso, a gente evidenciou um conflito socioambiental com a aproximação de uma questão local. E também utilizamos o ensino por investigação, por achar que essa orientação teórico-metodológica, ela também evidencia
um componente essencial para o desenvolvimento dessa percepção crítica, que é o protagonismo do aluno na busca de soluções de problemas mediadas pelo professor. Inserindo também a alfabetização científica. E por que é a história de um rio? Bom, a região que se passa e que fica a escola, onde fica localizada a escola, que é a região de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, essa região é uma região periférica, muitos já devem ter ouvido falar, mesmo não sendo do nosso estado. E essa região, ela sofre com constantes enchentes. Por ser localizado, por ter esse nome, essa região sofreu com uma ocupação desordenada de suas margens ao longo do tempo e a falta de investimento em serviços públicos, inclusive a falta de água e de saneamento básico, que é uma constante, embora a gente tenha muitos rios. Esse é o mapa atual que a gente vive na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu, mas Nova Iguaçu tem uma importância muito grande na origem de toda a Baixada Fluminense, porque o Rio Iguaçu, que dá nome à cidade, Iguaçu significa água grande, então esse rio, ele dá nome à cidade e ele nasce, ele foi muito importante na época do Império, essa história não é contada, né? E muitos moradores não sabem, inclusive os alunos, que o Rio Iguaçu, ele foi importante na transferência de mercadorias do interior para a capital, que era Guanabara. Aqui a gente vê na seta vermelha o Rio Iguaçu e a cidade de Nova Iguaçu. Então, a partir de Iguaçu, teve origem todos os outros municípios, Duque de Caxias, Belfor Roxo, São João, Mesquita, da Baixada Fluminense, por desdobramento. O rio que nós vamos estudar, o Rio Botas, ele é um afluente do Rio Iguaçu e corta toda a cidade de Nova Iguaçu, fazendo parte da bacia Iguaçu-Sarapuí. Por isso, a gente sofre na Baixada com uma grande degradação ambiental desses recursos hídricos, por conta de assoreamento. Mas por que isso aconteceu? Qual o nosso objetivo? Bom, o nosso grande objetivo é desenvolver com esses estudantes uma perspectiva crítica sobre essas questões socioambientais de causa e consequência da degradação do rio do bairro que eles estudam e que eles não conhecem essa história. Para isso, nós utilizamos um vídeo de sensibilização, que foi Nova Iguaçu, a cidade dos meus olhos. Nesse vídeo, nós também trouxemos, após a exibição do vídeo, um questionário para eles responderem, em que eles deveriam responder 3 questões, incluindo se eles sabiam se eles moravam próximo a algum rio na cidade. E a maioria das respostas foi não. Então, eles não reconheciam aquele recurso hídrico como um rio, mas como um valão. Então, a gente utilizou o Google Maps para mostrar onde se localizava esse rio, e fizemos um mapeamento das moradias dos alunos. E perguntamos, mas por que esse rio Botas ele é tão poluído? Por que isso acontece? Os alunos levantaram algumas hipóteses, porque as pessoas jogam lixo, porque tem muito esgoto, porque ninguém cuida, associando muito a responsabilidade individual, que não é o que a gente quer desenvolver. Os alunos sugeriram que a gente fizesse uma visita ao Rio Botas para uma coleta de dados, para a gente identificar as possíveis causas dessa poluição. Quais seriam as causas e as consequências dessa poluição. E também nós elaboramos em conjunto um questionário para entrevistar os moradores, para que a gente visse, será que esse rio foi sempre assim? Qual é a história que os moradores nos contam, né? Qual a história do passado? Nós também fizemos uma aula de campo com fotos. Eles deveriam identificar quais os locais que eles viam como problemas socioambientais. Após essa coleta de dados, nós fizemos uma roda de conversa dentro de sala de aula, em que nós identificamos quais eram os maiores problemas socioambientais
existentes por cada grupo e pesquisamos em sites sobre esses problemas socioambientais. A gente viu a poluição, vimos o esgoto. Após isso, os grupos elaboraram algumas propostas de intervenção, porque eles ficaram muito sensibilizados com um projeto que é desenvolvido desde 2008 e está em execução agora, que é o Projeto Iguaçu, de remoção de moradores. Será que só remover os moradores vai ampliar, vai consertar o problema do Rio Botas, a degradação do Rio Botas? Então, eu propus que atitudes e ações podem contribuir para a reversão do quadro atual de injustiça ambiental e degradação desse Rio Botas. Toda essa compilação ficou em um blog, que é o produto do meu mestrado, que é esse blog sobre a degradação do Rio Botas. Aqui nós temos, que também está disponível nesse blog, o mapeamento. Aqui a gente tem em azul o Rio Botas, o Rio Botas, e nós temos em vermelho a região de moradia dos alunos, em verde a escola. Está me ouvindo? Nós temos também aqui a aula de campo em fotografias, em que a gente vê o esgoto que eles anotaram. O problema da mata ciliar, que causa a extinção e degradação das espécies, o aumento da eutrofização. Então, todos esses dados de poluição, de esgoto poluindo o rio, eles foram compilados nesse blog. Essas fotos também foram feitas pelos alunos. Uma outra proposição que eles fizeram foi compartilhar isso na turma e fizeram através de um aplicativo que é o Cômica, em que eles pegaram essas fotos e fizeram uma história em quadrinhos contando a história do Rio Botas. Essa história em quadrinhos, aqui vocês têm QR Code, quem quiser acessar com o celular pode acessar, e vocês também têm acesso a essa história em quadrinhos que vocês podem ler. E a gente vê o crescimento do vocabulário científico deles nisso, porque a gente tem palavras como mata ciliar, degradação, eutrofização, de acordo com as pesquisas que eles fizeram. Então, você associar o conflito socioambiental local com conhecimento científico, você aumenta essa percepção crítica, o protagonismo, a autonomia e a resolução de problemas dos alunos. Além disso, eles também foram incentivados a escrever uma carta coletiva relatando esses problemas socioambientais, e nós enviamos por e-mail da prefeitura, nos órgãos da Enlurb e da CEMIF. E nós tivemos a prefeitura, um mês depois que nós fizemos essa carta coletiva, ela realizou a limpeza, que para eles foi muito gratificante de ver um resultado de uma ação sendo o papel de um cidadão sendo ali, sendo atendido, né, pela prefeitura, para você ver que isso buscou uma motivação para eles. Aqui é o nosso blog, que eles também deram o nome, que é Pegadas, por ser os passos que nós percorremos no caminho. Esse blog foi terminado esse ano por via de WhatsApp, e eles também deram o nome, que é Grupo de Estudos de Educação Ambiental Alberto Pasqualini, que é o nome da escola, que nós pretendemos que fique. Aqui também é um QR Code que vocês podem acessar o blog, tá? Porque esse é um recorte, mas nós temos outras etapas desenvolvidas. Rosane, eu fui ativar meu som, desativei o seu. Ativa, por gentileza. Bom, considerações finais. Seu tempo terminou, tá? Mas continua aí para você fazer o seu... Eu esqueci de te avisar, eu fiquei entretida. Acabou o tempo? Fica à vontade, faça suas considerações finais. Tá, aqui é a coleta de dados multimétodos, questionário, entrevista, questões, problemas, produção de textos e fotografias, confirma a relevância dessas ações didáticas, nas quais os alunos, tendo seus professores como mediadores, têm um papel ativo na busca pelo conhecimento,
que esse conhecimento ele deve contribuir para responder questões de vida reais e reconfigurar a sua perspectiva de mundo para uma visão crítica da realidade. E o produto final, que é o blog, ele contém todo o processo desenvolvido, dialogando com a discussão desses determinantes sociais, políticos, econômicos e os agentes relacionados a esse processo de degradação do Rio Botas. Esses conhecimentos construídos pelos estudantes sobre tais processos, suas dinâmicas e consequências são contribuintes de um acervo de saberes para uma nova postura diante de seus problemas e traz um empoderamento pelo conhecimento científico para uma atuação cidadã. É só isso. Referências. Obrigada. Desculpa ter passado o tempo. Desculpa ter passado o tempo. Ô, Rosane, você me desculpa não ter te alertado aos 2 minutos, e quando eu fui te alertar, em vez de apertar o meu ativar, eu apertei o seu desativar. Mas não era a intenção, tá? Você me desculpa. E agora, então, nós passaremos para a quarta apresentação, Levi de Freitas Vieira e Patrícia Domingos. Vou deixar para vocês mesmos falarem Levi mesmo falar do tema. Eu vou tentar avisar, tá, gente, com 2 minutos. Boa tarde. Só um pouquinho. Essa UERJ de vocês aí é a UERJ de São Gonçalo? Não, é o UERJ do campus do Maracanã. Ah, tá. É porque eu tenho amigos do mestrado da UERJ de São Gonçalo, pessoal de biólogos de lá, que devem ser conhecidos de vocês Sim. também. Enfim, vamos lá. Bem, boa tarde a todos e todas. Me chamo Levi Vieira, sou professor da Rede Pública do Rio, né? E venho apresentar o trabalho intitulado Acesso às Formações Naturais da Cidade como recurso para a aprendizagem de Biologia e Meio Ambiente. A importância da problematização para o enfoque investigativo em educação ambiental crítica. Esse trabalho é um recorte da minha dissertação do mestrado profissional em ensino de biologia, o Prof.Bio-UERJ, e é orientado pela professora Patrícia Domingos. Bem, a educação ambiental crítica, de acordo com Lairargues e Lima e outros atores, difere de outras tendências políticas pedagógicas em educação ambiental por reconhecer questões socioambientais que incorporam, além dos conteúdos biológicos e ecológicos, também a perspectiva social, econômica e política. No contexto escolar, principalmente em escolas públicas, é fundamental identificar os diferentes conflitos socioambientais que afetam direta ou indiretamente os estudantes no entorno das suas moradias e da escola. Nesse sentido, a gente uniu a abordagem da educação ambiental crítica na perspectiva do ensino investigativo, que, de acordo com Gil Pérez e Castro, é importante que essas abordagens insiram problemáticas abertas que favoreçam a reflexão sobre a relevância de tais situações de problema, potencializando assim a dimensão coletiva do trabalho científico. Trago a vocês agora 2 imagens de 2 reportagens que também justificam esse trabalho. A primeira é uma reportagem do Jornal Extra de 2015, intitulada PM aborda ônibus e recolhe adolescentes a caminho das praias da Zona Sul do Rio. Essa reportagem, ela denuncia a detenção de jovens moradores das comunidades da Zona Norte do Rio de Janeiro, e o motivo para essa detenção é o fato de eles estarem indo para as praias da Zona Sul Carioca. A segunda reportagem é do Jornal o Globo, também de 2015, intitulada Manguinhos, sem área de lazer, moradores nadam em esgoto. A reportagem fala sobre crianças e adolescentes moradores da favela do Mandela, em Manguinhos, que mergulham nas águas poluídas do rio Faria Timbó, que fica ao lado da Fundação Oswaldo Cruz, na Avenida Brasil. Bem, esse contexto apresentado nos conduz a uma reflexão feita por Santos Júnior e outros autores
sob o conceito do direito à cidade, apontando que, na prática, nem todos desfrutam efetivamente do que poderíamos considerar esse direito. Então, nosso objetivo, o objetivo desse trabalho, a gente busca discutir o acesso dos alunos de uma escola pública de periferia às áreas de formações naturais com grande potencial educativo para o ensino de biologia e meio ambiente e trazer reflexões sobre o direito à cidade e políticas públicas. Bem, a metodologia, então, a problematização que a gente traz com esse trabalho é de que maneira a exclusão do amplo direito à cidade para estudantes de periferia, ou seja, o acesso às áreas privilegiadas da cidade e seus espaços educativos, trazem prejuízo à aprendizagem de conhecimentos de biologia e meio ambiente. O levantamento das observações e coleta de dados na perspectiva da vivência dos alunos sobre o assunto foi feito pelo aplicativo Google Maps, e a gente buscou saber sobre o deslocamento cotidiano dos alunos, através da análise dos prints dos mapas gerados, e também de um questionário diagnóstico. A análise desses dados serviram para as discussões com estudantes sobre direito ao ambiente saudável, acesso e as relações ambiente e comunidade. As hipóteses, inquietações e perspectivas geradas, através das imagens apresentadas pelo Google Maps e análise do questionário diagnóstico, foram levantadas questões como: quais são as regiões frequentadas por esses alunos? Quais as áreas nunca visitadas? E por quê? O que se está se perdendo em termos de aprendizagem de biologia e meio ambiente? Quais são as áreas de interesse para a visitação? Quais elementos biológicos e sociais devem conter? O que as caracteriza? Então, essa pesquisa e a apresentação de informações sobre as áreas naturais da cidade permitiram reestruturar a hipótese sobre interesse para a aprendizagem de importantes conceitos de biologia e meio ambiente, selecionar os locais que esses alunos gostariam de visitar e também serviu para a preparação inicial do roteiro de visita, resultante das pesquisas que foram mediadas pelo professor. Então, a visita de campo foi uma proposta de obtenção de novas fontes de informação para os alunos, e ela foi realizada em 3 ambientes naturais: a Floresta da Tijuca, que é a região de Mata Atlântica, a Praia da Reserva, com suas formações de restinga e duna, e a Lagoa Rodrigo de Freitas, que é uma lagoa costeira. Bem, como o tempo é curto, eu vou mostrar pelo menos 2 atividades que foram feitas em cada ambiente visitado. Na Floresta da Tijuca, foi realizada a atividade de observação da serrapilheira e decomposição, percepção das folhas para discussão sobre biodiversidade e também discutimos sobre a importância das unidades de conservação. Na Praia da Reserva, com suas formações de dunas e restingas, realizamos a prática da técnica do quadrate para verificar a diversidade das plantas pissâmicas, bem como a frequência de ocorrência das espécimes encontradas. E também discutimos como essas formações desse tipo estão escassas, principalmente pela construção de condomínios de luxo, denunciando as relações políticas de poder do mercado imobiliário. Na Lagoa Rodrigo de Freitas, que é localizada numa área bem privilegiada da cidade, com IDH alto, os serviços públicos, principalmente em relação à limpeza urbana, é constante, diferente das regiões onde os estudantes vivem. Também trabalhamos conteúdo sobre eutrofização e a bacia hidrográfica da região. Como proposta de intervenção e ação, os alunos montaram uma exposição com fotos e vídeos da visita, e o objetivo foi de compartilhar as experiências vivenciadas com outros estudantes e com toda a comunidade escolar. Bem, as considerações finais desse trabalho é que a gente reconhece que a orientação teórica e metodológica da educação ambiental crítica como uma proposição investigativa, uma vez que traz uma problematização, contém a busca de informações para sua contextualização, constrói uma ampliação de questões analisadas e é organizada para proporcionar o protagonismo do estudante. A importância também, do acesso universal à cidade, usufruto de suas áreas naturais, é relevante para o processo de aprendizagem na perspectiva do ensino de biologia de estudantes das periferias urbanas do Brasil. Essa pesquisa realizada com os alunos demonstrou a importância de apresentar contextos de injustiça ambiental invisibilizados para jovens de periferias,
que não se veem como sujeitos de direito ao ambiente saudável e ao bem-estar social. Também a discussão sobre direito à cidade com esses jovens podem promover ainda a superação da aceitação e a naturalização de assimetrias impostas por lógicas socioeconômicas excludentes. Que as referências utilizadas. Obrigado a todos e feliz Dia dos Professores para a gente. Ok, muito obrigada. Agora nós vamos ouvir a professora Fernanda Aires Guedes Ferreira, que é nossa colega aqui de Belo Horizonte. Fernanda, com você. Boa tarde. Boa tarde. Vou compartilhar a apresentação. Tá dando para ver, Carla? Sim, tá. Ótimo. Vou colocar ela maior. Tá joia, centralizada aqui. Então, muito bem. Meu nome é Fernanda, como a Carla me apresentou. Eu sou professora da Universidade do Estado de Minas Gerais e sou presidente de uma associação de pesquisa que chama AMPIC. Trabalho numa escola estadual chamada Domingos Justino Ribeiro. E vou apresentar para vocês um resultado de um trabalho que eu desenvolvi na universidade sobre jogos pedagógicos de educação ambiental, uma estratégia para desenvolvimento de atividades investigativas na formação de pedagogos. Então, para começar, eu fiz um esboço, né, sobre essa busca de ferramentas pedagógicas que deixam o processo da aprendizagem mais motivador. Tem sido uma das grandes dificuldades encontradas pelos professores, principalmente em relação ao público que atua as pedagogas, né, que são crianças. Na formação dos professores, é fundamental, então, que a gente procure ações que permitam a eles utilizar de diferentes materiais e estratégias como um instrumento de ensino-aprendizagem. Então, pensando isso em educação ambiental, nós desenvolvemos jogos pedagógicos com esse objetivo de auxiliar no processo da aprendizagem e favorecer o conhecimento do aluno. E essa proposta, então, ela aconteceu, né, na formação de professoras, e os jogos pedagógicos, quando se trata de uso do mesmo para a formação de professores, a gente tem, conforme alguns autores, um embasamento que coloca ele num viés muito interessante, porque ele contribui nesse processo de informação e ele contribui também, né, para esse confronto direto das práticas educativas. Então, esse trabalho busca relatar uma experiência pedagógica minha, enquanto docente do ensino superior, na formação dessas professoras, buscando o desenvolvimento de atividades investigativas para crianças. O processo se consolidou por meio da proposição de um problema prático voltado para a temática socioambiental e configurou os jogos, né, como recurso de educação ambiental formal. Eu dividi, na ocasião, né, desse relato de experiência, a prática em 5 momentos. É importante citar que o público-alvo eram, então, universitárias, elas estavam no 6º núcleo formativo, de um curso que tem 8 núcleos, e numa disciplina intitulada Ciências da Natureza, Conteúdos e Metodologias na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental. E as ações, elas aconteceram nos 2 semestres de 2019, a mesma prática em 2 semestres diferentes. Então, no primeiro momento dessa atividade, foi desenvolvido 2 aulas dialógicas sobre o ensino de ciência por investigação e sobre jogos pedagógicos com recursos didáticos para o ensino de ciências para crianças. E, em seguida, a gente realizou uma roda de conversa para que a gente pudesse discutir de uma forma bem profunda sobre educação ambiental crítica. Então, foi o primeiro processo que utilizamos para que a gente pudesse abordar melhor esses 2 assuntos. E aí, então, as universitárias se organizaram em 6 grupos
para iniciar o planejamento dos jogos pedagógicos. E aí foi dado como objetivo dessa atividade que esses jogos pedagógicos, eles partissem de uma questão orientadora. Então, o jogo precisava se enquadrar no processo de ensino por investigação com crianças, envolvendo essa questão socioambiental. Na terceira etapa, nós desenvolvemos reuniões entre professoras e grupos de universitárias, né, para poder entender esse processo dos jogos. E aí foi uma etapa para que elas conseguissem fundamentar esses jogos conforme os eixos estruturantes da alfabetização científica da Ciceron. E aí aconteceu a socialização, no quarto momento, através de oficinas pedagógicas. Essas oficinas pedagógicas aconteceram no espaço da sala de aula, com em torno de 40 minutos cada grupo. E elas, então, apresentaram para as demais, né, estudantes da turma, uma vez que foram 6 grupos, os resultados, e a gente fez, então, essa construção desses jogos de uma forma coletiva. E, por fim, fizemos uma avaliação mais incisiva da prática, para que a gente organizasse esse material que foi produzido, para que ele pudesse sair da universidade e chegar até as escolas. Então, foi organizada uma coleção intitulada Recursos Pedagógicos na Perspectiva Socioambiental. Com essa prática que eu estou relatando. As atividades foram desenvolvidas acreditando assim, em um ensino de ciências por investigação, por ele propiciar aos estudantes, né, conforme a Ciceron e Carvalho, essa manipulação de ferramentas para a realização de atividades práticas, observação de dados, linguagens. Uma característica que marcou o planejamento das atividades foi esse processo de aprendizagem deslocado da aquisição de conteúdos científicos. Então, elas experimentaram, né, a construção desses jogos de uma forma prática, o que possibilita o fazer científico, se aproxima da cultura científica. Então, também, essa proposta da criação dos jogos pedagógicos faz com que a criança se aproxime esse ensino por investigação do fazer científico propriamente dito. Essa manipulação, né, vamos que é característica de manipulação de materiais e ferramentas, esteve fortemente presente. Então, uma das características, né, avaliativas que foram muito fortes nesse processo é o quanto que o manipular esses objetos, né, desenvolver o jogo, observar a questão problema e a partir dela desenvolver um ciclo investigativo esteve forte junto com as pedagogas em formação. E isso favoreceu que elas entendessem parte do processo do ciclo investigativo. Aqui eu trouxe, como tem que ser uma apresentação muito rápida, alguns dos jogos. Então, são os 6 primeiros jogos que foram desenvolvidos no primeiro semestre de 2019. Então, eu coloquei o logotipo, que elas mesmas desenvolveram no decorrer da disciplina. Né? Pense e Responda, que foi um jogo que teve como questão investigativas enchentes. A gente teve um outro que foi Conhecendo o Mico, que foi voltado à questão da inserção de animais silvestres dentro do ambiente escolar. Então, numa situação que a escola recebe algum tipo de animal silvestre, ela pode utilizar desse jogo para desenvolver um processo investigativo que as crianças, né, passem a perceber essas questões todas envolvendo o problema ambiental mesmo dos animais dentro do ambiente escolar. Teve um outro que foi Caminhada do Ar Puro, que elas trataram sobre poluição atmosférica, esse assunto envolvendo, né, tudo, lembrando que são para crianças. Um jogo sobre memória das plantas alimentícias não convencionais, então, estimulando as crianças a terem hábitos alimentares diferentes, conhecerem produtos diferentes. Roleta dos Saberes, é importante lembrar que esse jogo aconteceu, né, esse processo, próximo do crime ambiental de Brumadinho. Então, esse Roleta dos Saberes buscou trabalhar essa questão da mineração, dos rejeitos de mineração. E Loteria da Reciclagem, que tratou a respeito da reciclagem no ambiente escolar, os impactos causados pelo lixo, né, de uma forma geral, assim, no ambiente escolar. Esses 6 jogos, eles foram reunidos e publicados, né, já está na estante virtual da editora,
em formato e-book, para que outras professoras, né, outras, além dessas, né, no caso, quando formarem, possam utilizar dentro de sala de aula. Então, eles todos foram construídos de modo que o pedagogo atuante ele possa fazer a impressão e utilizar o jogo dentro, né,